Olá pessoal, bem-vindos à aula 9 do curso sobre cartas de controle. Para você entender esse vídeo, é importante que você tenha assistido aos 3 vídeos anteriores em que eu falei do erro do tipo 1, expliquei como calcular o erro do tipo 1 no Excel e depois eu falei sobre o erro do tipo 2. Então nesse vídeo eu vou focar em como que a gente calcula a probabilidade de erro do tipo 2 no Excel. Para isso vamos usar o seguinte exemplo. Imagine que um processo sob controle estatístico segue uma distribuição normal, com média igual a 500, e desvio padrão igual a 4. Esse é o mesmo exemplo que a gente viu no vídeo da aula 8. Para verificar se o processo continua sob controle, vamos retirar amostras de tamanho 5. Se a média se deslocar para 502, qual é a probabilidade de não detectarmos esse deslocamento? Depois disso, calcule o comprimento médio da sequência. Muito bem, aqui nós já temos tudo resolvido. Então nós vamos calcular esse erro beta e já adiantando para vocês, na sequência, nós vamos calcular essa curva de desempenho que tinha no final da aula 8. Tá? Então, vamos voltar aqui para o exemplo 1. E aqui nós temos já tudo resolvido, então eu vou apagar algumas coisas só para a gente poder fazer passo a passo. Então eu vou apagar aqui tudo que está resolvido. Então a questão é a seguinte, nós temos um processo com média 500 e desvio padrão 4. E eu estou tirando amostras de tamanho 5. O primeiro passo sempre é a gente calcular o erro padrão dessa média de tamanho 5. Então para isso a gente vai usar aquela fórmula que nós já vimos várias vezes, que é o desvio padrão sobre raiz de n. Por que esse valor é importante? Porque os limites de controle ficam a mais e menos 3 erros padrão da média. Então a gente vai usar a largura 3, que é a mais tradicional. Então os limites de controle vão ser, primeiro, a linha média é igual à própria média. O limite superior de controle vai ser igual à média mais 3 vezes o erro padrão. E o limite inferior de controle vai ser igual à média menos 3 vezes o erro padrão. Então aqui a gente calculou o limite de controle como a gente já havia calculado em outras aulas. Então quando a gente faz isso, é como se o processo tivesse dessa forma aqui, de acordo com esta figura. Então o processo está seguindo uma média 500 e os limites de controle, se os pontos continuarem caindo dentro, então quer dizer que o processo continua seguindo essa média original. Agora, o que o exercício quer é testar se essa média deslocar, qual que é a probabilidade de eu não detectar esse deslocamento? Ou seja, qual que é a probabilidade do ponto continuar caindo dentro dos limites? Então, aqui a gente tem nessa figura de baixo essa situação exemplificada. O processo estava seguindo uma média 500, só que a média deslocou para 502. Então, na verdade, a distribuição que o processo está seguindo é essa daqui, deslocada para a direita. Percebam que essa área em verde escuro, essa é a probabilidade do ponto cair dentro dos limites. Esse é o nosso erro do tipo 2, que é o beta. Porque se a média deslocar para 502 e o ponto cair dentro, então eu não detectei esse deslocamento. Percebam que existe uma chance de acertar. Essa chance de acertar seria essa daqui em azul claro, e também é bem pequenininho, mas tem uma chance do ponto cair abaixo do limite inferior de controle, que é essa areazinha aqui em azul. Então, se eu conseguir calcular essa área aqui com a distribuição normal, eu consegui calcular o beta. Então, vamos fazer esse cálculo. Para fazer esse cálculo, deixa eu só retornar aqui na visão original. Então, para a gente fazer esse cálculo, eu vou utilizar essa figura aqui como referência. Tá? Então a gente tem essa situação, eu tenho aquela média original, que a gente na verdade não vai usar ela para nada no cálculo agora, porque essa média não está acontecendo mais. Quem que está acontecendo é essa média 502. Nós temos aqui os limites de controle, e como a gente viu lá no vídeo da aula 8, o primeiro passo é eu calcular esse z do limite superior de controle e o z do limite inferior de controle. Por quê? Porque com esses valores eu consigo utilizar a distribuição normal padrão e calcular essa área aqui. Então aqui nós temos as fórmulas do z do limite superior de controle e do z do limite inferior de controle. Vamos aplicá-las aqui. Então, primeiro de tudo, a gente tem que colocar a nova média, que é a média deslocada, que é o 502.
E aí depois a gente implementa essas fórmulas do z. O z do limite superior de controle vai ser igual ao limite superior de controle menos o μ1, que é a média deslocada, menos essa média deslocada, dividido pelo erro padrão das médias. Então, olha só que interessante, só existe 1,88 erros padrão da média entre essa nova média e o limite superior de controle. Quantos z's será que tem para cá com relação à nova média e limite inferior de controle? Então, é assim que a gente calcula o z do limite inferior de controle, que vai ser igual ao limite inferior de controle menos a nova média, dividido pelo erro padrão da média, que dá menos 4,12. Bom, agora a gente pode começar a calcular as probabilidades. Nesse primeiro exemplo, eu vou calcular separado aqui, só para ficar mais fácil de vocês entenderem. Primeiro de tudo, a gente tem que usar a distribuição normal padrão, que é dist.norm_pn, essa fórmula aqui, do z do limite superior de controle, e usando a opção cumulativo. O que isso vai retornar para mim? Deixa eu dar Enter aqui. Está dando 97% mais ou menos. Se eu olhar aqui nessa figura, essa fórmula que eu acabei de calcular, só passando esse z, ele calcula a probabilidade lá do menos infinito até esse z aqui. Então ele não está me dando o beta que eu quero, porque ainda está faltando eu excluir essa partezinha aqui, que é a parte que eu tenho a chance de acertar. Então, para eu ficar com essa parte em verde escuro, eu preciso calcular essa pequenininha aqui e subtrair ela dessa primeira conta que a gente acabou de fazer. Então, para a gente fazer esse cálculo desse pedacinho, a gente vai fazer a probabilidade do z ser menor do que o limite inferior de controle, que é só a gente utilizar a fórmula dist.norm_pn do segundo z, que é o z do limite inferior de controle, também cumulativo. Então, com essa fórmula, vai dar este valor aqui, que é correspondente a esta pequena área. Então, se eu fizer esse resultado menos esse, sobra para mim o beta, que é a área aqui do meio. Uma coisa que geralmente o pessoal se confunde é com relação a essa notação aqui. Tá? Porque parece até que esse número é grande, mas na verdade ele é bem pequeno, porque ele é vezes 10 a menos 5. Só para vocês terem uma ideia, eu vou diminuir um pouco as casas decimais aqui, e aí a gente pode ver melhor que número que ele representa. Então a probabilidade de eu ter um resultado abaixo do limite inferior é 0,00000191. Tá? Então nós temos 4 zeros aqui. É um número bem pequeno. Então aqui a gente tem o beta. Então a chance de um ponto cair dentro dos limites de controle, se a média deslocar para 502, é 97%. Então tem quase certeza que esse ponto vai cair e eu não vou detectar esse deslocamento. Então agora a gente vai calcular o 1 menos beta, que vai ser igual a 1 menos o beta. Aí a gente tem a probabilidade de acertar, que é em torno de 3%. E se eu calcular 1 sobre esse 1 menos beta que a gente acabou de calcular, eu tenho o comprimento médio da sequência, que é quantas amostras em média eu vou precisar para detectar esse deslocamento. Então isso significa que se a média deslocar de 500 para 502, em média eu vou precisar de umas 33 amostras para detectar isso. O legal dessa planilha que eu acabei de fazer é que eu posso escrever aqui qualquer valor. Eu posso, por exemplo, colocar aqui 503, por exemplo, e ele já recalcula tudo para mim. Ele recalcula os z's, o CMS, o beta, e eu sei que, por exemplo, um deslocamento para 503 tem um CMS de 11. Eu vou precisar de 11 amostras mais ou menos para detectar. E se for 504, que é exatamente o valor que a gente tinha utilizado lá na aula 8, aí vocês vão ver que dá o beta de 77,754% e um CMS de 4,5. Então eu preciso entre 4 a 5 amostras para detectar um deslocamento desse. Bom, agora vamos lá para o exemplo 2, em que a gente vai desenhar essa curva de desempenho. Aqui no enunciado está dizendo o seguinte: calcule a curva de desempenho do gráfico x-barra considerando os mesmos parâmetros do exemplo anterior. Porém, simule diversos deslocamentos para que seja possível desenhar a curva.
É lógico, né? Porque no exemplo anterior a gente só calculou o deslocamento para 502. Mas para eu desenhar essa curva aqui, eu preciso simular diversos deslocamentos aqui no eixo x para plotar qual seria o beta. Tá? Então, só lembrando que essa curva de desempenho ela plota os deslocamentos e as probabilidades de erro. Para pequenos deslocamentos, a gente tem uma alta probabilidade de erro, e aí, na medida em que os deslocamentos vão ficando maiores, a probabilidade de errar também vai ficando bem menor. Bom, nós já temos aqui tudo resolvido, então eu vou apagar aqui alguns valores, porém, aqui nessa parte eu não vou apagar porque isso daqui é exatamente aquela primeira tabela que a gente tinha no exemplo anterior. Então eu copiei e colei ele aqui para a gente já ter a média, o tamanho da amostra e os limites de controle. O que a gente vai fazer aqui? Então eu vou apagar aqui primeiro, tá? Só para a gente poder começar tudo junto, tá? E aí o que eu fiz? Eu criei uma tabela que ela vai ter a primeira coluna como sendo uma nova média deslocada. Aí eu calculo os valores z do limite superior e do limite inferior de controle e depois eu calculo o beta. Aqui eu já vou calcular o beta direto em uma única fórmula. Eu vou juntar as duas fórmulas que a gente viu no exemplo anterior. Então vamos começar aqui com a nova média. E eu vou começar com a média sem deslocamento, só para a gente ter um ponto de partida. Aí a gente vai aplicar aquelas fórmulas do z do limite superior de controle, que vai ser igual ao limite superior de controle menos a nova média sobre o erro padrão da média, como nós fizemos no exemplo anterior, que está dando 3. Por quê? Porque o 500 ele não está deslocado ainda, né? Na verdade, esse é o valor original. Então, ele tem mais 3 erros padrão até o limite superior de controle, e aqui, naturalmente, vai dar menos 3, né, na hora que eu calcular. Então, se eu calcular o limite inferior de controle menos essa média aqui sobre o erro padrão, vai dar o menos 3. Então, olha só que interessante. Se eu começar a simular deslocamentos, e eu vou simular de 0,1 em 0,1. Então, eu vou deslocar para 500,1. Se eu pegar essas fórmulas do z, do limite superior e do limite inferior e arrastar, não vai funcionar ainda, porque esses valores aqui precisam ficar travados. Então, esse primeiro valor era o limite superior de controle. Então, eu vou apertar F4 para travar ele. E esse valor aqui é o erro padrão. Então, eu preciso também travar ele. Então, na hora que eu arrastar para baixo, ele já vai calcular que esse valor, na verdade, ele está a 2,944 erros padrão da média. Nesse daqui eu também vou travar o limite inferior de controle e o erro padrão, tá? Esses dois aqui. E aí eu vou arrastar e vai dar menos 3,0559. Então, na medida em que o z do limite superior de controle vai diminuindo, o z do limite inferior de controle vai aumentando se a gente considerar o valor absoluto. Então, a gente pode fazer isso para até 510. Por que eu estou usando 510? Porque geralmente é interessante a gente dobrar o limite superior de controle. Se daqui para cá foi 5, então é legal a gente ir até mais 10. Tá? Então, vamos lá. Vou arrastar até o 510 lá embaixo. Tá? Então, está chegando aqui, até o 510. Voltar aqui. E agora eu vou calcular os z's para todos esses valores. Então, na medida em que a média vai deslocando, percebam que o z do limite superior vai diminuindo e o z do limite inferior vai ficando cada vez mais distante, porque eu estou deslocando a média no sentido do limite superior de controle. Bom, agora vamos calcular o beta. Para a gente calcular isso numa única fórmula, a gente pode calcular o dist ponto norm Pn do z do limite superior, que está aqui, também cumulativo. E já direto eu calculo o z do limite inferior de controle subtraindo. Então, a gente vai colocar aqui menos dist ponto norm Pn do z do limite inferior de controle, que está aqui nos G5, vocês estão vendo aqui que está destacado aqui no fundo, também cumulativo. Então, essa fórmula aqui, ela vai dar o beta direto, porque ela já calcula até o z do limite superior de controle, calcula o do limite inferior e subtrai.
Aí eu vou dar Enter. Vou replicar a fórmula para todos, não precisa travar nada no caso dessa fórmula, só para a gente conferir. Por exemplo, aqui nesse beta, percebam que ele está usando os z's correspondentes. Então, na hora que eu fizer esse gráfico, na verdade eu vou até apagar e fazer esse gráfico de novo. Eu vou apagar ele aqui. Para a gente fazer esse gráfico, é só eu selecionar essa coluna aqui, aí eu aperto Ctrl Shift para baixo e selecionei essa outra coluna aqui. Aí nós vamos em Inserir, Gráfico de Dispersão com linhas suaves, e aí ele desenha a curva para a gente. Aí agora é só uma questão de fazer algumas formatações, né, para ficar mais interessante o gráfico. Então cliquei 2 vezes aqui e vou colocar 1 como sendo o valor máximo do eixo Y. E no eixo X eu vou colocar o mínimo como sendo 500, porque foi o primeiro valor que a gente tinha, e o máximo como sendo 510, porque é o maior valor que a gente tinha. Também seria legal se a gente colocar aqui o título dos eixos, tá? Só para, caso vocês precisem colocar isso em algum relatório, é legal ter esses títulos dos eixos, que no caso aqui seria o deslocamento ou nova média. E nesse aqui a gente tem a probabilidade, vamos colocar aqui, a probabilidade de erro do tipo 2, que é o beta. Aí aqui nós temos o nosso gráfico, que seria chamado de curva de desempenho do gráfico X barra. Então aqui nós temos o gráfico de desempenho. E aqui a gente começa a procurar aqueles valores. Por exemplo, aqui mais ou menos no 2/3, que é 66,6%, está dando aqui 504,6, que é quando a gente tem um CMS de 3. Né? Então, se a média deslocar para 504,6, eu vou detectar isso em até 3 amostras em média. Se deslocar, vamos ver aqui nos 50%, se deslocar para 505,4, a probabilidade de eu detectar isso é de 50%, e aí o CMS é 2. Então a gente tem uma noção de a partir de qual deslocamento eu vou detectar rápido. E nesse caso aqui, deslocamentos que eu detecto rápido são a partir de 504,6. Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para esse vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Eu sei que esse assunto de erro do tipo 1 e erro do tipo 2 não é tão fácil, mas vale muito a pena porque é assim que a gente entende realmente como os gráficos de controle funcionam. Eu ainda vou fazer vários vídeos sobre o gráfico X/R, então fiquem atentos porque logo eu vou estar postando eles aqui no canal. Até mais!